Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o hino 68, Ré maior. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Que esse possa ser o nosso desejo a cada dia. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de coração. Amém. Graças a Deus. 117 ainda em Ré maior. Ó grande Deus, assim como tu. Ó grande Deus, assim como tu, faz-me odiar tudo que é do mundo e do teu Espírito, encha-me, Senhor.
coração venhas olhar. Dó maior, eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso e é
graças a Deus. 130, sob as asas de Deus descansando. 130 do Inário. Sob as asas de Deus descansando, ainda que é noite, confiando estou. Sob as asas me acho abrigado, fui redimido, de Cristo eu sou. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas, descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas, sob suas asas refúgio eu tenho. Meu coração pode então descansar, e se aflito a Cristo eu venho, perfeito gozo vou nele encontrar. Cante. Sob asas tão poderosas. Aleluia, graças a Deus. Sob suas asas promessa preciosa, Cristo me livra e pode guardar, bem protegido nas asas gloriosas, paz e alegria eu posso achar. Cante. Descansarei, sob suas asas preciosas, descansarei e não temerei. Aleluia, graças a Deus. 150, vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos. Fá maior. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para
para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos dentro por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós nos hinos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre exaltai. Louvem, louvem lá nos céus. Amém. Graças a Deus. 116, Ré maior. Se o coração nos condena, maior é Deus. Ele é maior, amém, irmãos? Graças a Deus. Enquanto isso, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Se o coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas. Maior é Deus. Se o inimigo rodeia, se a derrota campeia, ou se fico só, pela oração vem contorno que eu tenho. Deus é maior, pois que seja o problema, nada que eu tema. Deus é maior, maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Quando vem a enfermidade, quando vem a dor ou saudade, maior é Deus. Quando a tristeza me assalta, quando a força me falta, orar é melhor. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é mudo, Ele é maior. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é mudo, Ele é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é santo, Ele é maior.
Vamos cantar o último hino. Canta com vida ao crente, Mi maior. Doce será o cantar, anda para as frente, deixa o teu pesar. Canta com vida ao crente, doce será o cantar. Para frente, deixa o teu pedar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resiste, canta pra Jesus. Canta com vida ao crente, alegra o coração. Deus clemente, feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do Deus Salvador. Canta com vida, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo sim te levanta quando medroso estás, se confiando cantas, seu amor verás. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, entramos, ó Deus, em Tua presença em oração, necessitados, meu Deus, muito necessitados, carentes da Tua misericórdia, do Teu amor e do Teu perdão. Toma, Senhor, as nossas vidas em Suas mãos, Senhor. Que nenhum de nós que saiu de casa, do trabalho, venhamos sair daqui, meu Deus, da mesma maneira que adentramos. Haja em vista, ó Deus, que o propósito que estamos aqui, Senhor, é para ser mais crentes, mais ungidos. Para isso necessitamos do Senhor. E eu digo, Pai, de uma forma desesperadora. Os dias são maus e somente a Tua graça, meu Deus, para nos dar o sustento devido. Ó Deus, abençoa os irmãos que estão presentes aqui, Pai, nesta Assembleia dos Santos, e abençoa, meu Deus, os irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Que cada um, meu Deus, sejam alcançados pela Tua graça,
pelo teu amor. Ó Deus, eu entrego em tuas mãos a minha vida, Senhor, com perdão dos meus pecados, no nome de Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Nós temos duas escrituras e vamos meditar nestas duas escrituras, claro, né? Pautadas com a mensagem que Deus nos enviou para esta era, através do seu profeta, irmão Brana. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Eu coloquei aqui o versículo 4, mas eu gostaria de ler desde o versículo 1 até o versículo 4. Amém? Diz o texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Eu gostaria de ler o título deste capítulo, que diz: os israelitas pedem um rei, e Deus concede, né? Deus concede isso. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, veja, Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel, entregando uma incumbência para os seus filhos, haja em vista que ele estava envelhecido. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos, não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, tomaram presente, né, suborno, e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Agora versículo 5. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Vou repetir apenas essa última frase. Como tem todas as nações, como tem todas as nações. Agora vamos lá em capítulo 17 desse mesmo livro. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17 agora. Versículo 36, diz assim o texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 36. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Podei-vos assentar. Meditando sobre esse capítulo de primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, a conclusão que eu tirei foi a seguinte: como ser humano, ele é propício para se esquecer tão facilmente dos benefícios que Deus lhe dá. Em que base, irmão Marcos, você fala isso? Para aqueles que conhecem a história de Israel nos dias do profeta Samuel, podem perceber que nos dias do profeta Samuel, Israel estava em grande apuro. Que na verdade isso aconteceu lá atrás,
por causa de Eli, que bem conhecia os erros dos seus filhos Hófni e Finéias, mas nunca teve pulso forte para repreendê-los. Por causa disso, o próprio Eli paga as consequências com a sua própria vida. Os seus 2 filhos, por ter desprezado a oferta do Senhor e por brincar com o sacerdócio, foram mortos pelos inimigos filisteus. E o pior, a arca foi tomada. Nesse momento, Israel ele cai num declínio espiritual de tamanha proporção que uma criança nasce em meio àquele acontecimento. E o nome que se coloca nesta criança é Icabor. Foi-se a glória de Israel. Mas nesse momento, Deus levanta um profeta. E eu gosto disso porque é em meio a um declínio espiritual que Deus levanta profeta. Porque Deus levanta um profeta não quando as coisas estão bem, mas quando as coisas estão indo de mal a pior. E a mensagem desse profeta tem como base de centralizar o povo de volta à palavra. E haja em vista que nesses dias do profeta Samuel, Israel havia deixado isso por algum tempo. E nesse momento ali, exatamente no capítulo de número 7, do primeiro livro de Samuel, uma coisa eu acho lindo nisso aqui, que o profeta Samuel, ele conclama um povo para o arrependimento. Veja como a visão profética é algo tremendo, irmãos. É por isso que nós somos um povo privilegiado por ter profeta. Porque a visão do profeta vai além da visão do evangelista, vai além da visão do pastor, vai além da visão de obreiro, vai além da visão minha e tua, porque ele vê além do que os nossos olhos não podem ver. Então, nesse momento, o que acontece? O profeta Samuel, ele vai direto ao ponto. E ele mostra para o povo de Israel o motivo pela qual o povo havia caído nesse declínio espiritual, neste fracasso espiritual, nesta derrota espiritual, porque haja em vista, a arca foi tomada, muitos foram mortos, e ele conclama o povo ao arrependimento. A voz profética naquela ocasião é isso: arrependimento. E o povo, e eu fico feliz por isso, porque o povo ele entende isso e se volta para Deus, através da mensagem profética do profeta Samuel. E ali Deus usa esse homem de Deus chamado Samuel para trazer de volta a arca de Deus que estava na mão dos filisteus. No capítulo de número 8, aí nós vemos o seguinte, como eu falei no início da pregação, como o ser humano ele é propício para se esquecer dos benefícios que Deus lhe concede. E o que acontece? O que ocorre naquele momento? O povo chega à conclusão, primeira conclusão, ele olha para os filhos de Samuel, e percebe que os filhos de Samuel já não estavam andando em conformidade aos passos do profeta Samuel. E ele agora olha, obrigado irmão, agora eles olham para o próprio profeta Samuel, e percebe que o profeta Samuel estava velho demais para tomar qualquer tipo de decisão. Agora veja o que a cegueira espiritual faz na vida de um ser humano. A conclusão foi essa. A primeira conclusão, a gente pode até tirar o chapéu e dizer que tem respaldo, porque realmente
os filhos de Samuel não estavam andando em conformidade com o que Samuel propusera. Mas a segunda, ele estava velho. E o que eles pensavam, o que eles erravam, era no seguinte, que o que Samuel tinha era nada mais e nada menos do que o assim diz o Senhor. Mas eles esqueceram muito fácil disso. E pediram o rei. Na mensagem, o rei rejeitado, o profeta de Deus, irmão Brana, ele diz assim, no parágrafo 41, rei rejeitado, parágrafo 41. Esse foi o tempo, como em todos os tempos, que as pessoas nunca quiseram que Deus os dirigisse. Veja a afirmação do profeta. Tempos que as pessoas nunca quiseram que Deus as dirigisse. Elas querem liderança do seu próprio modo. Era exatamente o que o povo de Israel naquela época queria. Uma liderança da sua própria maneira. Uma liderança do seu próprio modo. Uma liderança que suprisse as suas perspectivas. E quando você for para a sua casa, diz irmão Brana, seria bom você ler ele todo o capítulo. Foi durante o tempo dos dias de Samuel, o homem de Deus, o profeta. Ele tinha sido um homem justo, bom, honrado, de boa reputação, fiel, honesto com o povo, nunca os enganando, e dizendo-lhe nada mais do que o puro assim diz o Senhor. Veja que o irmão Brana, ele enfatiza a qualidade do profeta Samuel. Veja, justo, bom, honrado, boa reputação, fiel, honesto, nunca enganando ninguém, tendo por cima de tudo o mais puro, assim diz o Senhor. Mas as pessoas haviam chegado ao ponto de querer mudar este programa. Veja, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Haviam olhado, ouçam isso. O que o apóstolo São João, ele diz na sua primeira epístola, que os olhos, que tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E veja o que o irmão Brana diz, eles haviam olhado para os filisteus, amalequitas, amorreus, heteus e outras nações do mundo, e viram que tinham reis que os regiam, e os governavam, e os guiavam, e faziam suas batalhas, e assim por diante. E pareceu ser que Israel quis seguir o padrão destes reis, destes povos. Eu quero nessa noite ensinar a você o segredo de ser um vencedor. Olhe para o padrão da palavra de Deus. Olhe para o padrão da palavra de Deus. Ouçam terra, olhe para o padrão da palavra de Deus. Ouçam vocês que estão aqui reunidas neste ajuntamento. Ouça o padrão da palavra de Deus. Haja em vista que o motivo da derrota de um povo, da derrota de uma nação, é porque esquecem disso, desse ponto-chave de olhar para o padrão da palavra de Deus e voltar os seus olhos para aquilo que o homem tem a dizer. E aí a raiz de todo o fracasso. E o povo, vou ler o parágrafo 44. E o povo de Israel veio a Samuel e disse: agora estás envelhecendo, teus filhos não seguem o mesmo caminho teu, porque eles não eram fiéis como Samuel, eram subornadores e tiravam dinheiro. E disseram: Samuel, seus filhos não são como tu, por isso queremos que vás encontrar um rei para nós e o unja
Unja-se e faça de nós como um povo, como o resto dos povos do mundo. Era isso que eles queriam. Ser o quê? Como o resto dos povos do mundo. Na mensagem de Esmirna, nesse compêndio aqui das eras, página 102, Esmirna, página 102, irmão Branham diz assim, Esmirna, página 102 do compêndio das eras, lá em cima, no primeiro parágrafo. Vou ler a parte B. Nos dias de Israel, quando deixaram o Egito, eles estavam sobre o quê? A liderança do Espírito de Deus. Israel sobre a liderança do Espírito de Deus. Israel sobre a liderança do Espírito de Deus, sim. Manifestando-se em dons, Deus era o líder do povo, realmente Ele era seu rei. Ele era um rei pai. Ele cuidava de Israel como um homem cuida de sua família. Ele os alimentava, fazia suas guerras, tornava suas dificuldades amenas e resolvia seus problemas. Ele simplesmente ocupava-se com ele, como um pai amoroso. Eles eram a única nação para a qual ele era verdadeiramente Deus. Mas um dia eles começaram a olhar. Olha o que eu falei antes, cuidado com o teu olho, irmão. Cuidado com o teu olho, irmão. Eles o quê? Olharam, começaram a olhar ao redor. E eles viram os filisteus e outras nações com os reis sobre elas. Aquilo atraiu sua atenção e elas decidiram que deveriam humanizar sua liderança. Assim eles quiseram o quê? Um rei. Agora o próprio Deus ia humanizar a liderança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas eles passaram diante dele. Satanás conhecia o plano de Deus, assim ele pôs os corações das pessoas e passaram adiante de Deus a palavra. E quando eles aproximaram-se de Samuel, pediram um rei. Samuel, ele ficou o quê? Consternado, que seu coração quase falhou. Deus estivera conduzindo o seu povo através deste consagrado profeta, escrituristicamente vindicado, e ele sentia que tinha sido rejeitado. Ele reuniu o povo e suplicou para que não se afastassem de Deus, que os tinha carregado como crianças e os feito prosperar e os abençoado. Mas eles persistiram. Eles disseram a Samuel: tu nunca estivesses errado em seu comando. Sabiam disso. Tu nunca fostes desonestos em teus procedimentos financeiros. Sim. Tu tens dado o melhor de ti para mantermos em linha com a palavra do Senhor. Nós damos valores aos milagres e sabedoria, provisão e a proteção de Deus. Nós cremos nisto, veja, nós cremos nisto. Nós gostamos disso. E além do mais, nós queremos ficar sem. Além do mais, nós não queremos ficar sem isto. Só que queremos o rei. Queremos um rei. Queremos um rei que nos conduza a batalhar. Ora, é claro que quando sairmos a batalhar, é ainda nossa intenção ter os sacerdotes indo adiante com Judá seguindo, e nós tocaremos as trombetas, e gritaremos e cantaremos. Nós não pretendemos parar nada disso, mas nós queremos um rei que seja um de nós para nos conduzir. Eles tinham uma consciência de que Samuel era um profeta vindicado. Ele sabia que Deus estava com Samuel. Mas o fato era que Israel queria ser como as outras nações. E insistiram dizendo: mesmo assim, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E Deus disse a Samuel: veja, eles não têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado a governar sobre eles. O profeta diz: quão trágico foi isso.
Quão trágico é o homem sair da liderança do Espírito Santo. Quão trágico é a mulher sair da liderança do Espírito Santo. Quão trágico é um jovem sair da liderança do Espírito Santo e querer resolver as coisas do seu jeito, da sua maneira. Eles fazem, nós também vamos fazer. E o profeta de Deus está dizendo aqui, quão trágico foi isso. Mal se apercebiam que quando estavam pedindo a Deus para serem como o resto do mundo, eles o estavam rejeitando. Quem? O próprio Deus. Pois Deus ordenara que seu povo agisse diferente do mundo. Eles não são do mundo, e não se parecem com o mundo, e não agem como o mundo. Eles estão crucificados para o mundo, e o mundo está crucificado para eles. Pelo que sai do meio deles, povo meu, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Veja você, diz o profeta, irmão Brana, a única diferença entre Israel e o resto das nações era quem? Deus. Olha o que o profeta de Deus está dizendo nessa mensagem à era da igreja de Esmirna, página 103. Ali no primeiro parágrafo da página 103. Posto Deus de lado, Israel era como qualquer outra nação. Posto Deus de lado, Israel era como qualquer outra nação. Quando Sansão cortou o seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. Ponha-se a liderança do Espírito Santo de lado, e a igreja nada mais é do que o mundo com o nome de Deus vinculado a ela. É por isso que o sistema religioso está falido. Por quê? Porque colocaram doutrinas de homens, porque colocaram dogmas, porque colocaram credos, porque tiraram a palavra de Deus do centro e colocaram o pensamento humano. Esta é a razão que nesta era de Laodiceia, os próprios dogmas, os próprios credos, colocaram Jesus do lado de fora. Isso não é uma opinião minha, isso é o assim diz o Senhor, isso é a Bíblia, isso é a mensagem que fala sobre isso. O mundo e a igreja são todos da mesma massa, exatamente como Jacó e Esaú eram dos mesmos pais, porém o Espírito de Deus faz a diferença. Não importa se você se chama de cristão, qualquer um pode fazer isso. A questão é se você tem ou não o Espírito de Deus em você, porque sem esse Espírito você está reprovado, você de modo nenhum é dele. Amém? Não faz muito tempo eu perguntei a uma senhora se ela era uma cristã, e ela me disse: eu quero que o senhor saiba que acende uma vela todas as noites. O que isso tem a ver com o assunto? Eu sou metodista, eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou dessa linha, daquela linha de lá. Isso nada tem a ver com o assunto. O profeta clama, ele diz assim: é o Espírito Santo ou perecer. Vou repetir de alto e bom som para que você entenda isso. É o Espírito Santo ou perecer. Voltemos aqui à mensagem do rei rejeitado. Parágrafo 45. E Samuel procura dizer que isso não funcionaria. Ou seja, ele tentou persuadir o povo, levar o povo a entender que tirar Deus do centro não funciona. Ei,
Isso engloba em todas as áreas da sua vida. Tirar Jesus do casamento não funciona. Tirar Jesus do ministério não funciona. Não funciona. O problema é que as pessoas querem agir do seu modo, não sabendo elas que estão trilhando um caminho sem volta, a não ser que haja um sincero arrependimento. Se assim fizerem de escolher um rei, de repente vocês vão ficar sabendo que ele vai chamar todos os seus filhos de suas casas para torná-los soldados, para correrem na frente de seu carro de guerra e levar armaduras e lanças. Não somente isso, mas ele chamará suas filhas para serem padeiras e as tirará de vocês para alimentar o exército. E disse, além do mais, ele cobrará certos impostos de vocês, do seu grão e de toda a sua renda. Ele cobrirá impostos de tudo isso para fazer certos débitos para o governo e assim por diante, que terá de ser pago. Ele disse, acho que vocês estão cometendo um engano completo. Diante de tudo isso aqui, que poderia acontecer se o povo ousasse tirar Deus do centro, eles disseram, sabe a resposta deles? Mesmo assim, queremos ser como o resto dos povos. O profeta diz, tem algo a ver com homens e mulheres que desejam ser como outros. Vou repetir. Isso tem a ver com homens e mulheres que desejam ser como outros. Não é a Bíblia que os dirige, não é a mensagem que os dirige. O que os dirige é o jeitinho brasileiro. O que os dirige é a moda do mundo. É o que o mundo dita. E só um homem, diz o irmão Brana, que já viveu na terra, que foi o nosso exemplo. E esse foi aquele que morreu por todos nós. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Ele é o nosso exemplo. Amém. Ele foi o perfeito exemplo daquilo que deveríamos ser, sempre cuidando dos negócios do Pai e fazendo o que é certo. E não importa quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás continuamente, gente, dia e noite, com aquelas mesmas palavras: queremos um rei, queremos um rei. Queremos um rei, insistindo naquilo que é errado. Ouçam, não insista naquilo que é errado. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim dele é morte, morte, porque o salário do pecado é a morte. Veja que o profeta de Deus está dizendo aqui que dia e noite ele chegava perante Samuel dizendo: queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. O profeta diz aqui no parágrafo 49, da mensagem do rei rejeitado: é um perigo muito grande hoje, porque o homem parece ter essa mesma ideia, não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. Mensagem era de Éfeso, página 75, do compêndio. Página 75. Aqui no segundo parágrafo da página 75 do compêndio das eras, o profeta diz: eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja. Amém? Ele esclarece isso para nós, porque senão a gente pode cair no risco de entender que eu não vou me submeter ao pastor. A gente visa que eu tenho Deus, enfim, eu não vou me sujeitar ao que o pastor diz. Veja que o profeta, ele esclarece isso para nós essa noite. Olha, eu também creio que Deus tem estabelecido os homens na igreja, que são dotados pelo Espírito, e eles manterão a igreja em ordem. Eu creio nisso.
Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas o profeta esclarece e diz o seguinte: mas esse governo é pela palavra. Amém ou não amém? Esse governo é pela palavra. É a palavra que nos rege. É a palavra que nos conduz. Esse governo é pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Amém. Voltemos aqui para a mensagem: o rei rejeitado, parágrafo 50. Eles escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quis. Ele era um homem de boa reputação, um homem honrado, diz irmão Branham. E ele combinou direitinho com o povo, porque ele era de grande estatura, alto e nobre. A Escritura diz que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel. Tinha aparência de rei. Era vistoso, de feição. Era um homem inteligente, extraordinário. As qualificações de Saul. Se o homem for guiado pelo seu intelecto, pela sua ótica humana, pela visão humana, ele vai assim: está aí um rei. Era tudo o que nós precisávamos. Veja que o profeta de Deus, irmão Branham, qualifica esse homem dizendo que ele era o quem? Saul, homem vistoso, de feição, inteligente, extraordinário. Está aí o homem. Agora o profeta diz, no parágrafo 51, esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. Vistoso, inteligente, extraordinário, sabe falar bem, tem uma boa oratória, né? E as pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu sua igreja para ser governada, controlada pelo Espírito Santo. Querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governar a igreja. Isso, elas não são capazes de se lançarem completamente na mão de Deus para serem espirituais, serem guiadas pelo Espírito Santo. Elas querem alguém para desempenhar religião para elas, alguém que lhes diga exatamente como fazê-las e tudo que se trata disso. Parágrafo 53. O profeta diz: e é isso parecido demais com os dias de hoje. Homens, ou melhor, também gostamos de escolher pessoas tais para controlar nossas igrejas, para controlar a igreja de Deus. Não é que eu tenha algo a dizer contra isso, mas é apenas para mostrar que não é, nem foi e nunca será a vontade de Deus que tal coisa seja assim. É para Deus governar o seu povo, é para Deus governar o seu povo, é para Deus governar o seu povo. 55, parte B. Mas a maneira que Deus tem para a sua igreja é que ela seja dirigida pelo Espírito Santo, por seu Espírito. 56, mas gostamos de dizer que temos esta grande denominação. Começamos lá nos pioneiros primitivos, quando éramos minoria, e agora crescemos a ponto de estarmos entre as maiores denominações que existem. Um dia desses eles comemoravam 100 anos de uma denominação aqui no Brasil, e eles afirmam isso. Hoje nós somos a maior denominação que existe no país. Fazemos doações de caridade, fazemos boas ações e todas essas coisas assim. E de jeito nenhum, Deus me livre de falar uma palavra contra isso, pois tudo isso é bom.
Mas mesmo assim, diz irmão Brana, não é a vontade de Deus que o homem governe o homem. Deus enviou no dia de Pentecostes o Espírito Santo para governar o coração dos homens e governar sua vida. Não é para o homem governar o homem. 69. Mas o homem quer governar e governar o homem. E o homem quer que o homem o governe. Ele não quer que Deus o governe. 79. A liderança do Espírito Santo. É disso que nós precisamos. Amém. Cristo no coração dos homens. Muitos desses intelectuais que se colocam em nossos púlpitos negam a real existência do Espírito Santo. Muitos deles negam a existência da cura divina e do poder do Espírito. É verdade. Mensagem tentando fazer o serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus. Parágrafo 134. Esse líder, lá no finalzinho do 134, ou melhor, no meio do 134, esse líder não é o homem. Esse líder é o Espírito Santo. Amém. O Espírito de Cristo entre nós. Amém. Voltemos aqui para o rei rejeitado. Parágrafo 86. Parte finalzinho do 86. Precisamos da liderança do Espírito Santo. Não de homens intelectuais. Não de homens que trazem sobre o seu dedo um anel, dizendo que é um bacharel disso e bacharel daquilo outro. Não! Nós precisamos da liderança do Espírito Santo. Volto a dizer, igreja, em todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos da liderança do Espírito Santo. Sim. 98. E o Espírito Santo quer que vocês vivam, ou melhor, 92. Desculpem, 92. Então, quando fizerem isso, quando a grande derrota veio, então Saul cortou 2 grandes bois e os mandou para todo o povo. E queria que você notasse aqui que quando Saul mandou os pedaços de bois para todo Israel, disse que todo homem que não seguir a Samuel e Saul, veja, estratégia, hein? Ele estava persuadindo o povo para não seguir a direção do profeta, mas ele também queria colocar nesse meio. Olha o perigo. Todo homem que não seguir a Samuel e Saul, que este boi seja como este. Está vendo como enganosamente ele tentou se representar como um homem de Deus? O receio do povo era por causa de Samuel, mas Saul conseguiu que todos o seguissem, porque o povo temia Samuel. Que sigam a Samuel e a Saul. Parágrafo 103. Rei rejeitado. Eles não queriam Samuel. Então, antes de ungirem Samuel como rei, ou Saul como rei, perdoa-me, Samuel procurou-lhes novamente. Veja, Samuel procurou o povo novamente. E vou falar no linguajar que diria hoje. Qual o problema em Deus ser o rei de vocês? Qual o problema de Deus tomar o controle da sua vida? Qual o problema de Deus tomar o controle das suas finanças? Qual o problema de Deus tomar o controle da sua empresa? Qual o problema de Deus tomar o controle das tuas decisões? Qual o problema? Porventura não nos conscientizamos de que Deus sabe melhor. Amém.
Samuel disse: eu já lhes falei algo errado? Eu já profetizei algo que não acontecesse justamente como eu disse que ocorreria? Não lhes anunciei a palavra do Senhor? Eu pergunto-lhe isto: eu já cheguei a procurá-los para mendigar alguma coisa de vocês? Eu já cheguei a trazer alguma outra coisa fora do assim diz o Senhor? Deus indicou isso. Todas as vezes que era a verdade. E Ele mandou uma tempestade, chuvas. Vocês conhecem a Escritura, vocês aí mesmo, para provar que Samuel era o porta-voz de Deus. Eu citei aqui uma pequena palavra aqui do irmão Brana, na mensagem, porque clamas fala, parágrafo 209. Apenas uma frase, tem muito a ver com aquilo que nós estamos meditando nesta noite. O profeta exclama e diz, porque clamas fala, parágrafo 209. Ó Deus, que deve ser esta igreja nesta noite, uma vindicação perfeita de Deus, com poder, com pilar de fogo e sinais e maravilhas. 106, rei rejeitado. Mas queriam alguém que ele pudesse dizer-lhes ao contrário. E as pessoas não podiam dizer que a profecia de Samuel não era perfeita. Responderam, disseram, veja isso aqui, irmãos. Eles tinham consciência do que o profeta Samuel estava dizendo, era nada mais e nada menos do que o mais puro, assim diz o Senhor. Eles tinham consciência disso. Tudo que você falou no nome do Senhor, o Senhor fez acontecer justamente como disse. Não há uma falha. O povo dizendo para Samuel. Você nunca chegou a nós mendigando o nosso dinheiro. Você tem se sustentado. Nunca pediu que fizéssemos nada de grande projeção para você. Você confiou em seu Deus. E as suas palavras são verdadeiras. Mas mesmo assim, queremos o rei. Com tudo isso aqui, eles tinham consciência de que o que Samuel tinha era o mais puro, assim diz o Senhor. Mas mesmo assim, queremos tirar Deus do centro. Queremos um rei. Queremos um rei. O profeta diz, pergunta, dá para ver a discrepância? A astúcia do diabo que pode operar em um ser humano? Em vez de se entregar ao Espírito Santo e dar ouvidos ao assim diz o Senhor, para uma vida pura, um caráter sem mancha, uma vida diferente, um povo peculiar, uma nação santa, um povo que age de maneira estranha, preferem consentir com o mundo e agir como o mundo. Ir à igreja, ir a alguma igreja que diga, tá bem, simplesmente haja assim, vá em frente, Deus quer teu coração. Não tem nada a ver essa questão de batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não, continua sendo batizado em títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, e tem um grupo que diz profeta, isso ficou lá para o Antigo Testamento, isso é questão de lei. A mulher se portar decentemente na igreja, não, isso aí é usos e costumes. Na época de Paulo, está bem, simplesmente haja assim, vai em frente. 109. Saul assumiu o poder. O povo assistiu tanto que Saul assumiu o poder. Ele poderia ter conseguido muitos seguidores. Ele tinha belas armaduras, ele tinha cantores, ele tinha escudos, ele tinha lanças. Ele brilhava mais do que o resto das nações, e ele os levou a uma democracia que era além de qualquer pessoa já ouviu. 111, como os homens treinados de Saul, que podiam tomar aquela lança e podiam movê-las,
e manuseá-las ao ponto das nações os temerem. Eram pessoas treinadas e tudo mais. Mas um dia veio o desafio. Veja, Saul, homem polido, como nós vimos aqui, um homem inteligente, vistoso, extraordinário. Mas um dia veio uma ocasião quando apareceu um desafiante, agitou tanto o exército israelita ao ponto de ficarem tremendo de medo. Golias o desafiou. Se o seu Deus é o que dizem ser, vocês são os mais treinados. Ele os desafiou e eles não sabiam o que fazer. E suas finas, polidas armadura não teriam efeito. Suas lanças não teriam efeito. Tinha alguma coisa que não conhecia antes que estava acontecendo. 113. Temos os nossos cantores assalariados. Temos os homens mais finos e grandes somos de dinheiro. Temos teologia bem delineada. Nossos cantores assalariados, nosso evangelismo intelectual não sabe como encarar um desafio assim. Não conhecem nada a esse respeito, não conhecem nada do poder da cura dele, do batismo do Espírito Santo, do poder que pode tirar a sombra de um homem moribundo com câncer e livrá-lo. Não conhecem nada disso. Não foram treinados nesse campo, como foi com Saul e o seu grupo formado pelo homem. Mas no 114 da mensagem, o rejeitado, o profeta diz: mas deixa-me dizer ao povo de Deus e a vocês, filhos, para que saibam que Deus nunca deixa vocês sem uma testemunha. Saul, sem saber, não tinha conhecimento disso, mas Deus tinha um pequeno Davi. Amém? Lá atrás, num monte, em algum lugar, que não estava alimentando as ovelhas com capim eclesiástico, ele estava levando junto as águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele se preocupava com as ovelhas de seu pai. E se algo viesse, um inimigo, para agarrar uma das ovelhas de seu pai, ele conhecia o poder de Deus para libertar aquela ovelha. Mensagem de adoção. Mensagem de adoção, quarta parte. Parágrafo 46, parte A. Mensagem de adoção, quarta parte, ministério predestinado de sua vontade. Parágrafo 46. Aquilo que dizemos hoje. Deus tem Davis por aí. Sim, Senhor, Deus tem Davis por aí. Cadê os Davis? Deus tem Davi. Os irmãos da internet podem dizer amém. Deus tem Davis por aí, que estão alimentando as ovelhas do Pai. E de vez em quando um tumor virar, um câncer virar ou algo, e isso escapa das mãos dos médicos, deixando-os esgotados. Aquilo não faz com que aquele Davi pare. Ele irá após aquele companheiro com uma pequena funda. E que pequena funda é essa? Tudo que pedistes ao Pai em meu nome, eu o concederei. Não importa, os médicos podem sorrir, todos podem criticar dele, ele irá atrás dele de qualquer forma, trazendo aquela ovelha de volta ao aprisco. Voltemos aqui à mensagem do rei rejeitado, 115, 116 agora. Deus ainda tem um Davi em algum lugar, que conhece o que significa libertar uma das ovelhas de Deus pelo poder de Deus. Ele ainda tem conhecimento de causa. Ele não conhecia nada quanto à armadura de Saul, tampouco ele queria parte disso. Ele não queria isso. Aquelas armaduras de Saul, ele não queria isso. Ele não queria nenhuma de suas denominações. Ele não queria a velha armadura sobre si. Ele disse: não sei nada a respeito dela, mas deixa-me ir no poder que conheço. Deixa-me ir no poder
ser que eu conheço. Aleluia. Ele havia alimentado as ovelhas de seu pai, ele havia cuidado dos pastos, e eles haviam dado o tipo correto de alimento. Eles viveram e prosperaram. Versículo 19, veja o pequeno Davi de pé ali. Aquele rapaz é guerreiro desde o seu nascimento, e desde a sua juventude só tem conhecimento de lança e armadura. Ele é bem treinado, ele é teólogo, e você não conhece nada a respeito disso. Sabe qual foi a resposta de Davi? É verdade, Senhor. Eu não conheço nada a respeito de lanças e armaduras humanas. Eu não conheço nada de teologia humana. Não! Mas tem uma coisa que eu conheço: que quando o inimigo veio para pegar uma das ovelhas de meu pai, eu fui com o poder de Deus e os libertei. Eu fiz que recuperasse boa saúde, e eu a trouxe a pastos verdejantes e águas tranquilas novamente. E o Deus que entregou o leão em minhas mãos, e eu o matei quando ele pegou um dos cordeiros, e ele permitiu que eu matasse um urso, assim irá o Deus do céu comigo para matar este incircunciso filisteu. Assim Deus vai contigo, para matar esse incircunciso filisteu. Esse incircunciso filisteu que te afronta pode ser uma enfermidade, pode ser uma doença, que tem nomes, mas o profeta de Deus diz que isso é demônio. Esse circunciso filisteu que tem te afrontado, esse problema, seja lá qual for a ordem dele, vá com a pequena funda. Vá com uma pequena funda. Use a bomba atômica de Deus, a palavra. O assim diz o Senhor. Precisamos da liderança do Espírito Santo. Precisamos da liderança do Espírito Santo. Amém? Amém. Que Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Assim a igreja fez lá no ano 325, depois da morte de Cristo, no concílio de Nicéia. Ela tinha um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E ela preferiu dividir em três deuses, batismo nos títulos. Israel tinha um rei, um sacerdote e um profeta, tudo em Samuel, em um único homem. Mas eles quiseram ser como as demais nações, que tinham separadamente um rei, um sacerdote e um profeta. E quando fizeram isto, toda desgraça vieram sobre eles. Quando Israel deixou a palavra estabelecida, a maneira estabelecida por Deus, foi quando eles perderam aquela comunhão serena com Deus. Nunca, irmãos, leva isso para sua casa nesta noite. Nunca queira parecer com o mundo religioso aí fora. Nunca tenha inveja do mundo religioso aí fora. Seja feliz da maneira que Deus te colocou, crendo em um só Deus, tendo uma só fé, um só batismo e servindo o único Deus que é Senhor Jesus Cristo. E assim você estará estabelecido nos planos de Deus e você só será um ganhador, não é? Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam nesta noite.
através de nossa página na internet. O irmão Pacheco e família, em Recife, no Pernambuco. A irmã Bete, no Gama, DF. A irmã Rita Moraes e família, em Lusiânia, Goiás. O irmão Anésio, no Gama, DF. A irmã Milze e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Os irmãos lá na igreja do Pedregal, Deus abençoe vocês. A irmã Eliana e o irmão Ricardo, em Mogi das Cruzes, São Paulo. A irmã Arlinda Neri, em Valparaíso, Goiás. A irmã Maria Olímpia, em Lusiânia, Goiás. O irmão João Leite e a irmã Augustinha, no Jardim Ingá, Goiás. A irmã Geisliane, em Ceilândia, DF. O irmão Guilherme, família, em Valparaíso, Goiás. Também a irmã Ivone, no Novo Gama, Goiás. A irmã Edneia Costa, no Jardim Ingá, Goiás. O irmão Euri, no Gama, DF. O irmão Eupide, família, em Ceilândia, DF. O irmão Rafael e a irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. O irmão Inaldo e família, em Ceilândia, DF. O irmão Magno, a irmã Cláudia, a irmã Esther, a irmã Rebeca e a irmã Sara, em Valparaíso, Goiás. O irmão Regimilto e família, em Valparaíso, Goiás. O irmão Marcelo Mesquita, em Valparaíso, Goiás. O irmão Magno e a irmã Raquel Tavares, no Novo Gama, Goiás. O irmão Jonas e a irmã Rosa e filhos, em Uberlândia, Minas Gerais. O irmão Genilson Souza, em Caetité, na Bahia. A irmã Madai, em Barbalha, no Ceará. E a irmã Rosânia, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. E outras 55 conexões que não deram seus nomes. Deus abençoe toda esta gente. Amanhã cedo teremos a escola dominical lá no Pedregal e vai ser uma bênção, viu? Se você pode estar ali, vamos estar juntos ali. E vamos continuar no verdadeiro programa de Deus. Não saia do programa de Deus. É neste programa que Ele te abençoará, que Ele nos abençoará. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, continue abençoando o irmão Marcos com esta unção que o Senhor tem dado a ele, e continue ajudando a cada um de nós para sempre guardar em nossos corações a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Senhor, isto traz cura divina. Meu irmão, minha irmã, que entrou por estas portas enfermo, Senhor, que ele seja curado, que ela seja curada agora. O Espírito sarador liberte-o de toda doença, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Aperte a mão de sua irmã, de seu irmão. E amanhã cedo, aquele grande culto lá no Pedregal, à noite. E aqui, terça-feira, às 7h30. Deus os guarde pelo seu poder. Jesus me
que cantam e encantam. Que bênção, crianças, em simples brincar. Que bênção, rebanho